Olá, bem-vindos! Estamos chegando com Entre Linhas na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Estamos encerrando a semana. Hoje é sexta-feira e muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Sextou, né? Estamos aqui com as principais informações do dia. Vamos lá com Divaldo Ceresini e Adolfo Padilha para os seus destaques e os comentários. A gente começa com Adolfo Padilha. Bem-vindo, Adolfo. Chegamos na sexta-feira, Eudes Figueiredo e Divaldo Ceresini. Eu acho que essa semana, o destaque para fechar a semana e comunicar a todo mundo aqui de Presidente Prudente, o Vacina Fest, né? Todos aí adultos acima de 18 anos e que também já estejam na idade, outros, de tomar a segunda dose, podem participar desse mutirão que começa hoje, 8 horas da manhã, e vai diretão até amanhã, 8 horas da manhã no sábado. Ou seja, vão ser 24 horas seguidas de imunização ali no Paço Municipal. Foi montado um negócio muito legal, muito descontraído, para incentivar mesmo as pessoas a tomarem a vacina. Ideia do próprio prefeito. Nosso prefeito, ele tem o dom do marketing, né? Um cara criativo para essas coisas. Ficou muito legal a proposta. Então você aí que está acima de 18 anos ou você que precisa tomar a segunda dose, começa hoje e vara a noite toda até amanhã, 8 horas da manhã no sábado. Legal também dizer o seguinte, né? Parabéns pro pessoal da saúde de Presidente Prudente, né? Que tem enfrentado aí, a gente já falou isso algumas vezes, mas não custa repetir, ao secretário e toda sua equipe aí, a próprio pessoal da Vigilância Sanitária também, que a gente teve momentos complicados para eles, mas nós já estamos saindo. Em breve, a vida já está retomando, logo vai dar tudo certo. Toca o programa Eudes Figueiredo. Ok, vamos lá, Divaldo Ceresini, seja bem-vindo também aqui ao Entre Linhas. Vamos lá para o seu destaque. Olá a todos, é sempre muito bom estar aqui. Sexta-feira, chegando aí o final de semana para a gente dar uma descansada, que todos sejamos abençoados também no final de semana. O meu destaque de hoje vai para a conclusão do processo de análise da reforma trabalhista, uma nova reforma trabalhista, porque no Brasil, infelizmente, é assim, a gente vai fazendo as coisas de picadinho, né? Aí nunca termina de fazer. E até terminar de fazer uma etapa, já tem outra coisa que precisa consertar de bobagem que foi feita na anterior. Mas dessa vez nós temos algumas coisas muito boas, né? Nós temos o projeto Requipe, o projeto também que visa dar mais segurança para os acordos feitos entre patrões e empregados, que depois a justiça não possa reverter isso que foi previamente acordado. Algumas medidas que dão mais segurança jurídica aos acordos feitos entre as pessoas e as empresas, né? Acordos que vão acabar por suprir necessidades de ambas as partes naquele momento. Por outro lado, existem algumas questões que me deixam um pouco preocupado, que em relação ao futuro, não em relação ao presente, em relação justamente a essa questão de segurança jurídica no futuro, que é a possibilidade dos contratos sem direitos previdenciários e sem também a questão de FGTS e de 13º. Embora eu concorde com a existência dessas possibilidades, né, como forma do trabalhador receber em suas mãos mais dinheiro do que ele receberia habitualmente, por outro lado, eu não sei se o nosso sistema judiciário está preparado para receber isso, e se essa conta depois não recairá no bolso da sociedade, seja por meio de uma determinação judicial para implantar um benefício previdenciário, considerando este período trabalhado sem recolhimento, o que, portanto, lá na frente não vai gerar sustentabilidade para esse benefício, ou seja, por mais adiante, o juiz resolver ignorar essa possibilidade que foi colocada nessa reforma de inviolabilidade do contrato e canetar a empresa para que ela faça o recolhimento desses valores em atraso. Aí paga-se duas vezes, paga-se no presente, aquilo que foi combinado, já incluindo esses valores referentes a fundo de garantia, 13º, Previdência, etc. E por outro, e lá na frente paga-se de novo
porque o judiciário eventualmente não concordou com essa lei. Então, precisamos ficar atentos a isso. Boas medidas, mas nós precisamos de mais tranquilidade também em relação ao nosso judiciário. E olha só, governo e entidades do setor elétrico chegaram a um consenso sobre o texto do projeto de lei que cria novas regras para consumidores que produzem a própria energia, chamada geração distribuída. A maioria usa painéis fotovoltaicos. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcelo Ramos, quer levar o projeto para votação na semana que vem, na forma apresentada pelo governo e pelas entidades. A pauta de votação da próxima semana ainda não foi divulgada. Vamos falar sobre esse assunto, então, a energia fotovoltaica e o novo projeto de lei, aqui com os nossos comentaristas. A gente começa com o Divaldo Cerezini. Atualmente, quem produz a própria energia não paga nem os tributos, nem a taxa de transmissão daquela energia excedente que é produzida durante o dia e vai para a rede de distribuição, né? E que depois, no período da noite, como não há a produção de energia, essa energia que foi jogada na rede volta. Então, há o uso da rede de distribuição sem que haja o pagamento por ela também. Em relação à primeira parte disso, que é os tributos e também aquela variação de bandeira, eu entendo que realmente não tem que haver mudança alguma nisso daí. Afinal, se está produzindo a energia e o período é de bandeira vermelha, ele está produzindo energia em bandeira vermelha e jogando na rede. Quando vai consumir depois, é a mesma bandeira tarifária. Então, no meu entendimento, realmente não tem que haver nenhum tipo de cobrança extra em relação à bandeira, porque a energia é produzida naquele mesmo momento. Também, no meu entendimento, não deve haver cobrança de tributos em relação a essa energia, porque a pessoa está consumindo aquilo que ela produz, que ela mesma produz. Então, se a gente for fazer a tributação disso, no meu entendimento, estaria errado. Em relação à cobrança pela distribuição do valor excedente, né, aquilo que não foi consumido durante o dia, jogou na rede, quando isso volta para ser consumido no final do dia, no meu entendimento, nesse caso, haveria sim justiça de se cobrar essa taxa de distribuição deste excedente que não foi consumido ali durante o dia e será consumido no período noturno. Tem que se regulamentar isso para não pegar ninguém de surpresa também, para que haja segurança das pessoas em relação aos seus investimentos, mas é algo que eu entendo que não seria absurdo, como entendo absurdo, independente de ser agora em 2021 ou ser em 2046, cobrar a diferença de bandeira tarifária e cobrar tributo de energia que a própria pessoa produziu. Agora, é certo, se a pessoa produziu lá 100 kW e ela consumiu 150, sobre esses 50, né, que é a diferença, vão incidir os tributos, vão incidir a taxa de distribuição, a questão de bandeira, enfim. É sobre isso que consumiu a mais. Agora, se ela produziu 100 e consumiu 100, independente de ter sido em horário diferente do dia, no meu entendimento, não deve haver tributação sobre isso daí. Seria um abuso haver tributação sobre isso. Adolfo Padilha, vamos lá. Projeto para energia alternativa, né? Os consumidores que têm essa energia alternativa, como é que você vê esse projeto? Tributar a energia solar é uma questão ou uma discussão que já vem acontecendo há muito tempo. A gente sabe o potencial solar que o Brasil tem para desenvolver esse tipo de energia limpa. Cresceu muito nos últimos 5 anos, né? É uma coisa, tá ficando mais barato, tá ficando mais acessível, tá tendo mais financiamentos bancários para as pessoas poderem fazer. As grandes empresas passaram a acreditar muito nessa energia limpa. E tributar é uma questão de tempo. Eu acho que a proposta agora que foi apresentada em consenso entre entidades e o governo é uma situação para parar, para dar pelo menos segurança jurídica, né? Porque há muito questionamento. Eu trabalhei com energia solar no ano passado e tinha alguns questionamentos de clientes que falavam isso, mas quanto que vai ser o imposto daqui a um tempo, tal? Então dava insegurança geral, jurídica, comercial. E agora, como está sendo pré-estabelecido, eu acho que é importante, né? Eu só acho que não devem perder o foco do incentivo a cada vez mais as pessoas terem energia solar diante do meio ambiente, diante da importância que é.
Então, cobrar alguma coisa pelo uso da estrutura que quem tem fotovoltaico, que tem painéis solar na sua casa ou na sua empresa, é até justo. Só não pode abusar disso, né? Então, uma explicaçãozinha bem rápida, você quando coloca a placa solar na sua casa, o sistema de distribuição da energia, você usa todo aquele sistema padrão. Você usa o poste, você usa os mesmos cabeamentos, você usa tudo isso. E o questionamento está justamente nisso aí. Não está na vantagem solar da energia apenas, está na vantagem de uso dessa estrutura que alguns dizem, e tem uma relativa verdade, que esse custo é repartido entre todos os outros que não têm energia solar. Mas é uma ação interessante que tem o apoio, inclusive, da Absolar, né? Que é a maior associação brasileira de energia solar. Né? Tem apoio também da ABGD, que é a Associação Brasileira de Geração Distribuídas. Enfim, todas aí são as maiores, essa, e ainda o Instituto Nacional de Energia Limpa e Sustentável, que é a INEL. Então, sinal que chegaram no bom senso, e isso é bom para o setor. Muito bem, olha, o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, decidiu encerrar antecipadamente a reunião de ontem, quinta-feira, da comissão que ouviu o deputado, ou melhor, o depoimento do líder do governo, o deputado Ricardo Barros. Barros irritou os senadores ao dizer que a comissão estaria afastando do Brasil as empresas fabricantes de vacinas. Antes do encerramento, a reunião gerou um bate-boca e chegou a ser suspensa 2 vezes. Vamos lá, então, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. Bate-boca na CPI. Toda vez que alguém que está lá não aceita a imposição de Renan Calheiros, de Aziz e de Randolfo Rodrigues, dá bate-boca, dá ameaça, dá pressão, suspende a sessão. Tá mais do que claro, a gente fala isso quase que todos os dias, quando se pauta assunto da CPI. Tá mais do que claro que ali é um tribunal de acusações, não de investigação, né? De penalização, corrigindo. Já tem a pena já. Quem sentou ali e é a favor ao governo já cometeu o crime, né? Então já está acusado. Eles não aceitam a contraposição daquilo que eles querem, daquilo que eles pensam, daquilo que eles querem inventar. E ontem, um deputado experiente, que de santo também não tem nada, diga-se de passagem, né? Barros ontem, ele bateu forte, né? Ele não abaixou a cabeça. O Ricardo Barros ontem chegou até no momento lá de, ironicamente, agradecer o falastrão Luiz Miranda pelo depoimento dele que na CPI, que ele realmente explicou como aconteceu o encontro dele com o mesmo em relação à compra de vacinas. Agora vai esperar o que dessa CPI? O que mais? Não tem mais o que esperar nada. Eu já disse isso ontem, semana passada, vou repetir hoje em plena sexta-feira, porque a pauta insiste em falar em CPI, porque é isso que eles querem. Eles querem estar nas pautas. Eles querem estar na pauta aqui da Prudente News, da TV Brasileira, de todos, não importa. Eles querem estar na pauta. Porque eles querem deixar na vitrine de alguma forma que o presidente, o governo, cometeu algum erro ou é culpado de tudo e ninguém mais é culpado. O que acontece, e na verdade é o que tem que ser dito, que não se pode dar credibilidade a uma CPI comandada por agentes acusados de corrupção, que só não estão presos porque tem conluio com membros do judiciário, infelizmente, que deixa os processos deles arquivados no STF, né? Senão eles estariam presos. Seu Renan Calheiros é recordista de processo. Agora até de charlatanismo eles querem, sei lá, acusar o presidente de macumba, sei lá o que eles querem inventar contra o presidente Bolsonaro. É um circo essa CPI, é uma vergonha para todos nós. Enquanto pessoas estão sofrendo com falta de emprego, sofrendo por causa da fome, sofrendo tudo isso devido à pandemia, muitos ainda sofrendo com o vírus, esse bando de irresponsável ficam promovendo esse circo. E mais irresponsável ainda, você que fica dando trela para essas narrativas mentirosas na rede social, aumentando, fomentando as mentiras que eles ficam plantando lá. Como eu já disse aqui, minha consciência está tranquila nessa pandemia, de tudo que eu tive a oportunidade de dizer aqui publicamente para tentar melhorar a situação de todos, pelo menos os que nos ouviam. E a sua, tá tranquila? A minha está.
Bom, vamos lá então. Comentando a confusão na CPI da Covid com o Ricardo Barros, o Omar Aziz, o encerramento antecipado. Vamos lá. Divaldo Ceresini, é com você. O deputado Ricardo Barros, esse que é enrolado, ó, já faz tempo, desde a época da minha avó, esse cara é enrolado. E ele queria muito ir à CPI, afinal o nome dele foi citado em diversas ocasiões, né, como sendo responsável por nomear as pessoas que acabaram denunciadas aí por pedir propina. E agora eu fico aqui, ele queria ir, óbvio que tinha que ir também no meu entendimento, né, mas o propósito dele, no meu entendimento, era esse mesmo, de ir lá tumultuar, bater boca, desacreditar o trabalho, que também, vamos lá, tem seus excessos, né? Mas o que ele queria, ele conseguiu. A gente vai ouvir passação de pano, aqui na bancada mesmo, né? Vai ter gente aí passando pano, mas a verdade é que o propósito do deputado Barros ao ir lá não era o de falar o que realmente aconteceu, e sim de criar esse tumulto, né? Então, mal conduzido o trabalho para permitir isso daí, acredito que sim. Não sei o que ele pode agregar em relação às investigações a serem feitas, afinal, duvido muito que ele vai chegar lá e dizer, olha, realmente eu nomeei o fulano, ciclano, beltrano, para ele pedir propina. Ninguém vai fazer isso, na verdade, ninguém fez isso. Até hoje não vai ser agora que vão começar a fazer. Mas tem que haver investigação, no meu entendimento, sim, porque essa empresa, esse grupo empresarial tem histórico de problema com o deputado Barros, especialmente na época em que ele era ministro, e uma outra empresa deste mesmo grupo deu um calote de 20 milhões de reais no Ministério da Saúde. Então, fiquemos atentos, porque tem caroço nesse angu. Ok, é isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com mais Entre Linhas. Ok, já estamos de volta com Entre Linhas aqui na TV Brasileira e também na Prudente News 1070. Vamos lá para o nosso segundo bloco de notícias. Olha, a Câmara aprovou um projeto que permite união de partidos em federações. O texto que vai à sanção autoriza partidos a se unirem para ampliar a força política. Prazo mínimo é de 4 anos. E a proposta pode ajudar siglas menores a alcançarem a cláusula de barreira. Vamos lá, comentando esse assunto, Adolfo Padilha. É o que eu falo, a Câmara desvia o foco, a população vai que nem boiada, né? Para aqueles que gostam de chamar de gado, alguns aí que apoiam o governo, vocês vão que nem boiada, ficar lá naquele negócio do voto auditável, uma coisa tão simples, né? Que nós vamos falar daqui a pouco. Há uma semana atrás o voto era tão seguro que o Barroso ontem já declarou que vai aumentar a segurança. Ué, mas já não era tão seguro, né? Mas vamos falar disso daqui a pouco. Então, fizeram todo aquele carnaval todo, os que apoiavam auditar o voto, já tem PEC, né? Aprovada, que o voto tem que ser auditável. E desviaram a atenção de todo mundo, enquanto isso enfiaram lá durante a noite, você distraído aí, brincando de fazer mimimi contra o governo, o texto de criar agora federações de partidos. Você sabe o que significa isso, não? Ou voltar às coligações. Você nem sabe o que significa isso, né? Infelizmente a maioria das pessoas não sabe. A volta das coligações nada mais é de dar oportunidade para aqueles partidinhos nanico de vender legenda, fazer dinheiro, pegar o nosso dinheiro público, que já é uma vergonha distribuir entre os partidos que têm o direito legal, e dividir para eles também o nosso dinheiro. Sabe aquele cara que tem uma legendinha lá na tua cidade, sempre lança um candidato para ir na televisão só falar mal do outro, que ele é pago para isso, que ele ganha dinheiro para isso? É esse tipo. É isso que a coligação vai permitir, né? E as federações são partidos da mesma ideologia poderem se unificar, né? Mesmo sendo de outros estados, e ter o regramento lá de pelo menos 4 anos eles têm que estar juntos. Não passa de outra ferramenta para agregar valor de venda. Essa é a verdade, né? O Brasil se discutiu, né, que a mentira de que auditar o voto era um retrocesso, porque tentaram pregar que seria de novo voto de papel. E agora? Ninguém vai falar do retrocesso de voltar às coligações e esse absurdo de federações de partido? Cadê a turminha que só sabe gritar, cutucar ou seguir o berrante virtual quando é contra o governo? Aí sabe.
Então eu já disse e repito aqui mais uma vez. Quem será gado nessa história? Ou temos gado dos dois lados? Quem segue mais o berrante? Eu acho que agora adiante a gente precisa começar a discutir isso, né? Porque que tá na cara que tem uma gente que é levada por manchetes e matérias, no mínimo suspeitas, e temas totalmente de interesse político que faz você acreditar que é por preocupação com você. Ah, tem bastante gente que vai que nem água pelo ralo. Então fica a dica aí, em plena sexta-feira. Fica mais esperto. Ok, vamos lá, comentando o projeto que permite a união de partidos em federações, Divaldo Ceresini. Esse é mais um jeitinho que está sendo dado para que a gente continue com essas farras que nós temos com o gasto do dinheiro do fundo partidário, né? Para que continuem a existir esses partidos. Tem muita gente que defende a extinção de partidos, que a gente tenha 1 ou 2 partidos e nada mais, né? Situação e oposição. No meu entendimento, isso não seria válido. A gente pode ter quantos partidos as pessoas quiserem ter. O problema, no meu entendimento, não é a quantidade de partidos em si, e sim o dinheiro público utilizado nesses partidos. Se a gente tirar o dinheiro público do fundo partidário e do fundo eleitoral, tenho certeza que não sobra mais que 5 partidos no Brasil, porque a grande parte dos partidos vive do dinheiro público, vive do dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral. Inclusive, recentemente, nós tivemos aí um dirigente, recentemente falecido também, de um partido aí reclamando que o partido dele recebia pouco dinheiro do fundo partidário, que não tinha nem como manter. Ele que viveu 30 anos às custas exclusivamente dessas verbas partidárias. Então, meus amigos, a verdadeira reforma de partidos políticos que a gente vai ter vai ser quando os nossos legisladores largarem as tetas do governo, do dinheiro público que sai do nosso bolso, do meu, do seu, do nosso trabalho suado, para dar para partido político e campanha política. Quando acabar isso, tenho certeza, muita gente sem vergonha vai se desinteressar em ter partido político. Agora, isso aqui, que foi feito da federação, foi só um jeitinho de continuar com um fundão milionário, de aprovar aumento de poder para cacique partidário, porque é sempre isso que essa turma está olhando. Aumentar o próprio poder e arrumar uma forma de continuarem com seus mandatos. Muito bem, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. Olha, Barroso, do STF, anunciou medidas para dar ainda mais transparência ao sistema eletrônico de votação. O presidente do TSE deu uma declaração 2 dias depois do voto impresso ter sido derrotado no Congresso. Segundo ele, as medidas são consideração às pessoas de boa fé. É isso aí. Vamos comentar essas medidas com os nossos comentaristas. O que está na entrelinha dessa informação, a gente vai com Adolfo Padilha. Acabei de dizer isso, Divaldo e Eudes. Veja aí, há 2 dias atrás a urna era a urna mais segura do Brasil, do mundo, do planeta, do universo. O único sistema de tecnologia que não pode ser invadido. E agora o mesmo ministro Barroso, o nosso ativista político, partidário, ideológico, membro do STF com indicação política, alega que vai reforçar a segurança da urna. Olha como ele está preocupado com você, comigo. É de impressionar a preocupação desses caras com a gente, não é? Com toda aquela mordomia, aquela pompa toda. Mas a urna deixou de ser segura depois que foi aprovado, depois que caiu, não conseguiu ser aprovado o aditamento do voto. Então, ele agora vê que tem riscos. E o que ele vai fazer? Vai reforçar a segurança. Mas eu deixo aqui para você que está me ouvindo. Auditar o voto não seria reforçar a segurança? Auditar o voto não seria reforçar a segurança atendendo a maioria da sociedade brasileira? Vocês conseguem entender, não? Ou é complicado? Será que o nosso amigo aqui do meu lado consegue me entender? Será que você que está me ouvindo aí, que fez torcidinha, né? Que nem boizinho berrando lá, que nem o bezerrinho que berra para ir perto da mamãe, da vaquinha. E agora? Agora você consegue entender ou não? Você não percebe o tapa na cara que esses caras dão sem vergonha nenhuma na minha e na sua cara? Como assim? Um sistema tão seguro? Pra que mais segurança? Vamos telefonar pro Barroso, não precisa de mais segurança. O que nós queríamos era auditar o voto, mas nós estávamos errados ou nós estávamos certos?
Quando ele faz isso, no meu ponto de vista, significa que nós estávamos certos ao querer auditar os nossos votos na urna eletrônica. Não é possível isso. Até quando vocês vão... Essa turma que está nessa torcida contra o Brasil, não sei de onde tiraram isso, vão ficar sendo vítima dessas narrativas. Tá aí o tapa mais na sua cara do que na minha. Porque, mais uma vez aqui, eu fui a favor de auditar o voto. Não fiz discursinho aqui que personalizou a campanha, que o Bolsonaro politizou o assunto. Não, isso é desculpinha de isentão, isso é desculpinha de quem não tem argumento. Tem que ter posicionamento. O meu foi a favor do voto auditável. E esse tapa na cara, na minha cara, não foi. Foi na sua. Que fez campanha, gozaçãozinha, né? De que, vamos voltar a assinar o cheque. Mas quando vai jogar na loteria, pega a cartelinha. Quando passa o cartão de crédito, pega o comprovante. Quando vai votar, você é obrigado a pegar aquele comprovante. Porque se você for prestar um concurso público, entre outras coisas, se você não tiver aquele comprovante de papel, você não presta. E aí, você tá com vergonha agora ou não? Eu não tô. Continuo andando na rua de cabeça erguida. Muito bem, vamos lá. Comentando o assunto aí do Barroso, né? E as medidas para dar ainda mais transparência ao sistema de votação eletrônica. Divaldo Ceresini. Essas medidas, sem dúvida, são importantes e tantas outras são muito importantes. Agora, e vamos ter aqui gente batendo na tecla de imprimir voto, sem falar a verdade a respeito dos projetos que foram apresentados. Eu tenho observado muita gente boa caindo no conto dessa proposta que foi feita de reforma do processo eleitoral com a impressão do voto. Eu estou compartilhando agora nas minhas redes sociais e convido todos a entrar tanto no Facebook, está aqui em cima, ó, Divaldo Ceresini, tanto no Facebook quanto no Instagram. E eu vou colocar lá o texto que foi apresentado pelo relator Felipe Barros, lá na comissão do voto, sobre a impressão do voto. Analisem se a proposta desse deputado Felipe Barros, mitador, tem cabimento. Se aquela proposta traria mais segurança jurídica ao processo eleitoral. Se você ler, são 3 páginas que eu vou colocar, vai ter mais cards porque tem que dividir a página em 2 partes. Então, nós vamos ter lá 6 ou 7 cardzinhos, né, fotos do projeto. Ele fez um relatório com 108 páginas, que é justamente para que o cidadão não leia. Tá? O projeto ele está em 3 páginas dessas 108. Analisem se o que ele está falando lá traria mais segurança jurídica ao nosso processo eleitoral. Na segunda-feira, eu vou fazer um comentário específico a respeito disso, vou fazer o meu destaque exclusivamente a respeito disso. Nós queremos mais segurança, seja pela impressão segura do voto, seja pela utilização de tecnologia, como, por exemplo, o blockchain. Agora, essa que está sendo proposta pelo Barroso, no meu entendimento, não muda nada. Tá? Não muda nada. Vai continuar o processo eleitoral que nós temos desde 1996, que elegeu toda essa turma que está hoje no Congresso Nacional, que está como governador, como presidente da República, muitos políticos que estão aí há 30 anos, mais de 30 anos na política, utilizaram-se desse mesmo processo desde então para estarem nos seus cargos. Então, nós precisamos, sim, de medidas que tragam mais segurança, sempre precisamos de medidas que tragam mais segurança. Agora, nós não podemos também utilizar isso daí como muleta para um eventual insucesso no processo eleitoral. Muito obrigado a todos. Ok, é isso aí, pessoal. Grande abraço para todo mundo. Nós estamos encerrando o nosso Entre Linhas de hoje, fechando a semana. Voltamos na segunda-feira. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.